E aí galera, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Hoje a gente está aqui trazendo mais um podcast para vocês, ouvintes, o seu podcast preferido, né? Estamos trazendo aqui mais um episódio do Podifro, hoje com um tema mais do que super especial, né? Mais que importante, trazendo aqui um tema diferenciado para vocês. Você já deve estar vendo aí o nome do nosso podcast de hoje, mas vou falar aqui para vocês também. A gente vai discutir sobre o Projeto Losa, ou El Projeto Losa. O que seria, o que é esse Projeto Losa? Para responder o que é esse El Projeto Losa, eu trouxe aqui uns convidados muito especiais, vindos diretamente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia, exatamente, do IFRO. Para explicar aqui, para conversar um pouco com vocês. E aí, como é que vocês estão? E aí, como é que você tá, Arthur? Como você tá, João? Dia, como é que você gente. tá, Thalita? Opa, Bom dia, gente. bom? Tudo bem? Opa! É isso aí. Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre esse projeto Losso. O que é? Eu queria que vocês... Eu vou falar algumas características aqui para vocês dessa pessoa, de quem que a gente vai falar hoje. Eu queria que vocês comentassem aí no chat se vocês sabem de acordo com as características que eu vou comentar aqui com vocês agora. Se você é fã de literatura, ainda mais literatura latino-americana, talvez você conheça essa pessoa que é bem famosa, tem várias obras aí e afins. A gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, ele é escritor, obviamente, jornalista, ensaísta, romantista e crítico literário peruano. Tá fácil, hein, gente? Tá fácil. E aí, você sabe quem é? Deixa aí nos comentários, deixa aí no chat. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Mário Vargas Llosa. Nossa, que história incrível, mano. Real, ele foi história mesmo. um grande influenciador da literatura latino-americana. Foi alguém bem importante, tanto na área política, onde ele influenciou tanto seu país como outros países. E a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, mas vamos dando continuidade. Exatamente. Sim. E além dele ter tido essa influência na literatura latino-americana, ele também foi uma grande influência na literatura do mundo todo, né? Uma grande influência global. Claro. Isso a gente vai falar um pouquinho também mais pra frente. A gente vai conhecer o porquê que, né, que ele foi essa pessoa tão grande, né? Por que na literatura ele teve esse marco, por que ele foi um destaque. Mas para conhecer um pouco mais desse cara, de quem que na verdade a gente tá falando? Quem que é Jorge Mário Pedro Vargas Llosa? Então, David, vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Nascido e criado em Arequipa, Vargas Llosa nasceu no Peru no dia 28 de março de 1936. Faz um tempinho, hein, cara? Faz, hein, gente? Mano. Porém, está vivo, tá, gente? Ele, mesmo velhinho, tá firme e forte. Tá aí. Passou sua infância na cidade de Cochabamba, na Bolívia, e em algumas outras cidades peruanas, como Piura e Lima. Falando nisso, Lima é uma cidade muito famosa. Cara, e também ressaltando que quando ele atingiu seus 14 anos, ele já foi pra uma academia militar de Lima, né? Nossa, sim, cara. Bem novo, e tipo, pouco depois ele já ingressou numa universidade de San Marcos de Lima, onde já cursou literatura, onde ele começou já sua carreira, escrito, e é isso. Então ele já começou bem novo mesmo, né, nessa questão de literatura. Eu acho que ele sempre teve esse gosto. Desde 14, né, possivelmente. Um pouco depois até, quando ele ingressou nessa universidade, que eu acho que foi onde tudo começou, onde ele começou a ter o interesse, a cursar literatura em si. Sim, é verdade. É uma questão muito importante da infância dele, que chega até a ser um pouco triste, né? É que ele mudou muitas vezes de casas e de colégios também, pelo fato dos pais dele se separarem e se reconciliarem sempre, né? Então acredito que a parte mais fixa num só lugar que ele teve foi a partir dos 14 anos de idade dele, né? Que ele foi para a Academia Militar de Lima. Sim. E depois ingressou na Universidade de São Marcos, em Lima também. Pois é. Com certeza, mas eu acho que isso não afetou tanto na questão dele ser quem ele é, quem ele representa e de desenvolver os seus trabalhos, né? De qualquer forma, ele conseguiu dar a volta por cima, né? Por tudo isso. Pode ser dizer que sim. Eu tava fazendo uma pesquisa, estudando um pouco mais sobre esse cara, e tava lendo alguns trabalhos críticos deles, né? Que ele atua como um crítico literário e tava dando umas lidas, inclusive me chamou a atenção. Que eu acho que até um destaque dessas críticas literárias que ele fazia é o livro publicado em 1971 chamado Garcia Marquez, Uma História de um Decídio.
de 1971. E outro também que chamou bastante atenção da escritora do escritor Flaubert e Madame Bovary, eu acho que é assim a pronúncia, não sei perfeitamente, de 1975. É um livro um pouquinho pesado, mas que ele faz uma crítica bem interessante, que é La Orgia Perpétua. E ele já com seus 60 anos de idade foi um dos apoiadores da Revolução Cubana, Che Guevara, mas a sua ideia mudou, chegando à ruptura definitiva, né, com o governo de Fidel Castro. Exatamente isso, Arthur, que você trouxe pra gente. Então, ocorreu o quê? Tava rolando, depois do governo de Che Guevara, ele tinha gostado bastante, porém, percebeu que Fidel Castro já era uma pessoa mais comunista, e ele não concordava com o comunismo de Che Guevara, de Fidel Castro, desculpa. E por isso que ele se converteu ao liberalismo. Após se converter ao liberalismo, ele percebeu que tinha jeito para a política e se candidatou à presidência do Peru. Conseguiu chegar até mesmo no segundo turno. Ele sempre foi muito envolvido a essa questão política, né, cara? Sim. Exato, ele gostava de ter nome, de falar que ele era contra e que ele era a favor. Porém, quando ele se candidatou, ele chegou no segundo turno e tudo, mas acabou perdendo para Alberto Fujimori. Então, depois que ele perdeu as eleições no segundo turno, ele decidiu sair do Peru e ir para a Espanha e se dedicar especificamente à literatura, né? Ele largou um pouco a política. Então, enquanto estava na Espanha, ele publicou alguns artigos em periódicos, como El País, Le Monde, e entre outros que fizeram muito sucesso. E é importante ressaltar também, né, que apesar dele ter saído do Peru em 1990, depois de ter perdido as eleições, né, apenas em 1993 ele conseguiu já sua nacionalidade para conseguir morar na Espanha e tudo mais. Cara, a Thalita, ela comentou algo bem interessante, que eu achei que deveria ser até uma curiosidade trazer para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Ela chegou a comentar sobre artigos em periódicos, não é isso? O que seriam esses artigos em periódicos? Isso, exatamente. Então, os artigos em periódicos são publicações, né, com informações escritas por especialistas para outros especialistas da mesma área, entendeu? Relacionado ao mesmo tema. Eles usam uma linguagem científica adaptada ao tema, né, de que trata o artigo, então é uma linguagem bem única que normalmente só eles entendem. Caraca, tá aí até uma novidade aí para vocês, pessoal que tá ouvindo aí, ó. Tô sabendo agora também esses artigos periódicos, interessante. Bem Cara, interessante eu acho que mesmo. Todo esse trabalho que ele teve, o porquê que ele é uma pessoa tão importante, assim, o que ele ganhou, suas obras realmente eram tão boas? Pois é, cara, eu te digo que sim, eu acho que os prêmios que ele ganhou demonstram isso, não só os prêmios, mas suas obras são magníficas. A gente tem como um dos prêmios, ali, um prêmio bastante importante, na minha opinião, bastante mesmo, que é o Prêmio Miguel de Cervantes, né, um prêmio espanhol, que ele ganhou em 1994. Então, o Prêmio Miguel de Cervantes, ele tem esse nome justamente porque é uma homenagem ao escritor Miguel de Cervantes, e ele é um prêmio instituído pelo Ministério da Educação e Cultura da Espanha, em 1976, né, que nasce da importância que o autor tem na cultura e literatura espanhola. Caramba. Então, enquanto o Prêmio Nobel é um prêmio que tem relação com o mundo todo, né, o Prêmio Miguel de Cervantes, ele tem esse foco nos autores espanhóis. Caraca, já é um baita de um prêmio, né? Já disse que o cara é brabo mesmo. Mas não satisfeito com isso, o cara em 2010, bem recente, como vocês sabem, ele já é um senhor de idade, mas tá vivo ainda, né? Graças a Deus. Ele, em 2010, bem recente, ganhou nada mais nada menos que o Prêmio Nobel da Literatura, gente. Vocês têm noção disso? O cara era bom mesmo. Mas quais obras que fizeram ele ganhar esse Prêmio Nobel? O que ele fez de tão bom que fizeram ele ganhar esses prêmios? Eu trago aqui para vocês alguns dos que eu me recordo no momento. Se eu não me engano, em aproximadamente 1959, ele publicou o livro Os Chefes. É um livro muito bom, é uma linguagem bem antiga, mas é um livro muito bom mesmo. Tem também, acho que se eu não me engano, Batismo de Fogo, de 63. São livros com uma linguagem um pouco mais
diferenciado, até porque por ser livros mais antigos, mas são livros muito bons, inclusive eu recomendo que vocês, pessoal que está ouvindo aí, nossos ouvintes, deem uma olhadinha, uma lida aí nesses livros que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Exatamente isso que o David falou, gente. Os livros que ele escreveu, que ele era um grande escritor nessa época aí, tem uma linguagem um pouco antiga, sim, tem uma pegada um pouco mais dark, mais gótica, mais sombria, porém, são livros que realmente são muito diferentes. A Conversa na Catedral, de 1969, esse livro eu dei uma lidazinha nele, Nossa, ele é bom, esse é bom, cara, esse é bom. Esse é bom. Vale a pena Tem ler. o Tia Júlia e o Escrevinhador, livro de Esse é um pouco diferente. 1977. Esse é um pouco diferente, mas é bom, cara. Um pouco diferente, exato. Porém, é um livro também muito interessante. E O Falador, de 1988, que é um livro onde conta a história de um homem que era contador de histórias onde ele meio que imaginava na cabeça dele e ele contava. Caramba. Bem interessante mesmo. Eu também separei alguns livros que eu recomendo, quando vocês tiver tempo, vocês lerem, né? São livros muito bons. O primeiro é A Casa Verde. Sério, esse livro é incrível, vale muito a pena ler. É bom, mas é um pouquinho pesado. É pesado, mas bom, a questão é saber, será que a Casa é Verde? Só vai saber se você ler. E é isso, gente. Também temos A Linguagem da Paixão. Muito bom esse livro pra você que está apaixonado. Recomendo muito. Um livro bem recente até, anos 2000 aí, né? Então deve ter uma linguagem um pouco mais atual para os jovens de hoje em dia, não sei. Tem que ler pra saber, né? E é isso, gente. Pois é, gente. Tá aí uma bela de uma lista de livros aí pra você, quando tiver um tempinho aí, dar uma lida que eu tenho certeza que não irão se arrepender. Já partindo aqui pro final, infelizmente, vocês acreditam que nosso podcast já tá acabando, cara? Ah, que já tá pena, mano. Pois Poxa. é, véio. Mas já partindo aqui pro final do nosso podcast, eu vim trazer umas frases. Ele sempre teve esse lado político dele, eu acho que ele até em alguns livros demonstra isso. E ele traz isso nessas frases que, nas minhas pesquisas, eu trouxe aqui pra vocês, separei 2 frases do Mário. Peço que vocês escutem aí e vamos de interpretação agora. A frase diz assim: a comunidade internacional tem a obrigação de agir, pondo em ação todos os meios ao seu alcance para acabar com o regime que se transformou em um risco para o resto do planeta. Uma frase de caráter bem social, bem político, né? Faz uma crítica social, realmente é uma baita de uma frase. O cara realmente pensava muito. Então, essa frase onde ele diz que a comunidade internacional tem a obrigação de agir, isso quer dizer que a gente não pode só ver o próximo no sofrimento, onde, por exemplo, a gente pode até levar a guerra, né, que estava ocorrendo entre a Ucrânia e a Rússia, e a gente ficar tipo quieto e deixar que eles, vamos dizer, deixa que eles se ferrem e a gente tem nada a ver com isso. Não, a gente é uma sociedade, né? Então, sim. Tem. Pô, outra frase bem interessante que eu separei aqui para vocês diz o seguinte: o esquartejamento da humanidade em blocos rigidamente diferenciados, como um ser negro, muçulmano, cristão, branco, budista, judeu, etc., é um perigo porque estimula o fanatismo dos que se consideram superiores. Ou seja, nada de rótulos ou de se dizer superior ao outro só porque você é isso, ou porque você é aquilo, porque você segue tal religião diferente de outros. Então realmente é um perigo, né? Realmente. E assim a gente, infelizmente, a gente poderia ficar mais tempo aqui discutindo sobre esse cara, porque realmente foi um baita de um escritor da literatura latino-americana. Mas a gente tem que encerrar por aqui, senão vai ficar muito longo, né, gente? Vou me despedir aqui de vocês, então, gratidão aí pela presença, valeu aí pela conversa, e até mais, galera. Tchau, tchau, gente. Valeu, um abraço. Tchau.